Bem, hoje vamos ver as propriedades das estrelas. As estrelas são, por essência, o objeto fundamental dos astrônomos. São as fontes de produção de energia do universo, são as fábricas dos elementos químicos, e conhecer as estrelas, o seu funcionamento, as suas características, é um dos pontos principais da astronomia. Para ilustrar, eu coloco aqui uma imagem de um aglomerado estelar. Eventualmente as estrelas não se formam isoladas, formam-se em grandes aglomerados. Esse aqui é o aglomerado 47 Tucano, na direção sul, próximo da pequena nuvem de Magalhães. Se vocês olharem com atenção, verão que existem aqui estrelas de diferentes cores, de diferentes brilhos intrínsecos, todas elas estão mais ou menos à mesma distância de nós, e formam um glóbulo muito denso no centro, menos denso nas bordas, com mais ou menos 1 milhão de estrelas, dessa ordem, da ordem de 1 milhão de estrelas. Hoje, então, vamos ver as propriedades das estrelas. Vamos ver as suas propriedades físicas, as distâncias em que se encontram, suas luminosidades, tamanhos, massas, e vamos ver como classificá-las, através de suas cores ou de suas temperaturas efetivas, é a mesma coisa, através de suas características espectrais e de suas luminosidades, seus brilhos intrínsecos, portanto. E vamos começar com a distância. A questão das distâncias dos corpos celestes é complexa. E a maneira mais simples da gente entender isso, da gente começar a entender isso, é começar com o princípio básico lá usado em agrimensura, em engenharia, que é a triangulação. Como se mede distâncias quando a gente não consegue levar a trena de nós até o alvo? É a questão clássica da largura do rio. O rio tem muita correnteza, eu não consigo nadar até lá e eu quero saber a largura desse rio. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu meço uma linha de base do lado que eu estou. Eu vejo a distância de A até B e traço, portanto, um triângulo A, B, C lá na árvore. Sei que as distâncias são essas, né? A distância D1 é essa, a distância D2 é essa. E sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. E eu uso a velha geometria euclidiana, eu uso a lei dos senos. Eu sei que D1 sobre o seno do ângulo oposto é igual a D2 sobre o seno do ângulo oposto é igual a D3 sobre o seno do ângulo oposto. Portanto, se eu conseguir medir a distância, se eu quiser saber a distância D1, eu meço esse ângulo aqui, eu meço a linha de base, eu meço esse ângulo com um teodolito, com algum instrumento de medida, e pronto. Usando a lei dos senos, D1 sobre seno B é igual à linha de base sobre seno C. Eu consigo medir esse ângulo aqui, o ângulo C é esse aqui, e eu consigo medir a distância D1, consigo calcular a distância D1 sem ter que nadar até o outro lado do rio. Esse é o problema clássico da triangulação, só que nas aplicações astronômicas as coisas começam a se complicar, porque quando as linhas de base são fixas, quanto maior é a distância que a gente quiser medir, menor é esse ângulo C lá do outro lado, ou seja, mais estreitinho o ângulo C lá em cima era esse aqui, né, esse de cima, mais estreitinho fica esse ângulo e mais difícil fica fazer a medida. Essa medida aqui, no caso da astronomia, é chamada de paralaxe. A solução, obviamente, é aumentar a linha de base, é o jeito. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a maneira mais simples de fazer isso é entender, primeiramente, de que a paralaxe é sempre proporcional à distância do objeto. É um experimento simples, né? Muito simples. Pega uma caneta ou o seu próprio dedo, coloque aqui perto do nariz e pisque os seus olhos. Vocês vão ver que em relação aos objetos que estão ali no fundo da sala, se eu piscar os olhos com o meu dedo aqui próximo do nariz, eu vou ver a mesma linha divisada, eu vou ver o meu dedo em relação a linhas divisadas diferentes, já que a linha de base é a mesma, né? A distância entre os olhos, eu vou ver o meu dedo se mover em relação aos objetos do fundo. Se eu fizer o mesmo experimento com o meu dedo mais longe do meu nariz e fizer a mesma experiência de piscar os olhos, eu vou ver que os objetos vão se mover menos lá no fundo, né? Ou seja, o meu dedo vai mover uma distância menor em relação aos objetos do fundo, porque a minha linha de base é a mesma, mas o objeto está mais distante. A paralaxe é inversamente proporcional à distância do objeto. Esse é um problema, porque eu em astronomia consigo traçar algumas linhas de base, mas não muitos. Vamos ver dentro do sistema solar.
A linha de base típica dentro do sistema solar é o diâmetro da Terra. Eu posso observar um corpo qualquer em relação a um objeto de fundo. A Terra está girando, né? Quando a Terra está aqui, ou digamos que eu estou aqui no Brasil, eu consigo fazer uma linha de base aqui, uma linha de base lá, ou uma linha de base aqui, uma linha de base lá, e consigo assim estabelecer uma linha de base que no máximo vai ser o diâmetro da Terra. Eu não consigo medir direito aqui esses ângulos A e B por vários detalhes técnicos, né, de apontamento, mas porque eu preciso olhar para o céu, mas eu consigo medir o ângulo C. O ângulo C é o ângulo de paralaxe, ele é medido comparando-se a posição do alvo em relação aos objetos bem mais distantes do fundo, que não se movem aparentemente quando eu meço a partir daqui ou daqui. Vamos ver isso com mais detalhe. Essa é a paralaxe geométrica, ou seja, a paralaxe usada para estimar distâncias dentro do sistema solar, e eu consigo, a partir dela, medir distâncias de objetos próximos, os planetas internos, da Lua, satélites artificiais, que estão a distâncias pequenas de nós. Como é que eu meço esse ângulo C? A ideia é essa. Olha, eu vejo o dado objeto, o meu objeto de interesse no espaço, em relação a um fundo suposto fixo. Então eu vou ver ele sob duas linhas de visada diferentes. Quando eu estiver aqui na posição A, eu vou ver o objeto aqui, nessa posição A'. Quando eu estiver aqui na posição B, eu vou ver o objeto aqui na direção B'. Então, visto de B, visto de A, o objeto vai parecer estar se movendo em relação aos objetos do fundo. Essa é a paralaxe. Esse é o ângulo esse é o conceito de paralaxe, portanto. Vejam que, traçando a geometria desse problema, eu tenho aqui um triângulo retângulo, o centro aqui, o ponto B, poderia ser o A também, dá no mesmo, e o objeto de interesse. Isso aqui é um triângulo retângulo. Portanto, o ângulo, a metade do ângulo de paralaxe é um lado de um triângulo retângulo que eu posso usar para determinar a paralaxe. E assim se pode calcular. Isso aqui é conhecido, isso aqui é o raio da Terra, né? Então isso aqui é um triângulo retângulo, valem as leis do triângulo retângulo, né? A geometria, lá, a trigonometria dos ângulos do triângulo retângulo, e a gente consegue estimar essa distância aqui a partir desse ângulo, né? Isso é muito simples de fazer. Vamos lembrar sempre, a paralaxe é uma medida dada sempre em unidades de arco, em graus, minutos, segundos. Usando como linha de base o diâmetro da Terra, a paralaxe da Lua é 2 graus, a paralaxe de Vênus, quando ele está o mais próximo possível de nós, é de 1 minuto de arco. Então, apenas para a gente ter uma ideia desses valores. Mas o que importa mesmo é a paralaxe estelar. Para a paralaxe estelar, para a gente determinar distâncias das estrelas, não é suficiente usar o diâmetro da Terra como linha de base. É preciso mais do que isso. O que se faz é usar como linha de base a órbita da Terra. Aqui está o Sol, aqui está a Terra girando em torno do Sol. Portanto, o triângulo retângulo, aquele que eu havia mencionado antes, tem como um dado lado aqui uma unidade astronômica, a distância Terra-Sol. Eu estou interessado em saber a distância dessa estrela aqui, eu quero calcular a distância dessa estrela, então o que eu faço? Eu tiro fotos dessa estrela no céu em dois momentos diferentes, separados por meio ano. Quando a Terra está aqui, meio ano depois a Terra está aqui do outro lado. Ora, aqui estão as duas imagens, a Terra em janeiro, a Terra em julho. Vejam que aqui está o meu objeto de interesse, ele se moveu daqui para cá. Comparem as duas imagens, ele se moveu em relação aos objetos do fundo considerados fixos. Tipicamente usam-se como objetos de fundo galáxias, objetos bem distantes que não têm as suas posições afetadas pela paralaxe. Daqui aparecem então vários conceitos interessantes e importantes que são muito usados em astrofísica estelar. Primeiro, é uma unidade de distância chamada parsec, que é, por definição, a distância do Sol até uma estrela
cuja paralaxe for 1 segundo de arco. Então, se esse arco aqui é 1 segundo de arco, eu meço esse arco aqui é 1 segundo de arco, isso aqui é um triângulo retângulo, eu sei que no triângulo retângulo valem as relações de seno e cosseno, as relações trigonométricas dos triângulos retângulos, e eu consigo, uma vez medido esse ângulo aqui, ó, aqui está definido ele, ângulo paralático, se eu medir esse ângulo aqui, eu sei essa distância aqui, portanto, eu sei essa outra distância que eu estou interessado, através das propriedades trigonométricas dos triângulos retângulos. Se vocês não lembrarem, voltem a isso, deem uma olhadinha. Para um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco, que distância eu obtenho? Eu obtenho que 1 parsec é 3,0109 vezes 10 a 13 quilômetros, ou 206 mil unidades astronômicas, ou 3,26 anos-luz. Normalmente, textos técnicos de astronomia trazem as distâncias em parsecs, não em anos-luz. Por quê? Porque é uma unidade mais direta de medir. Olha aqui, ó, dá de cara. Se eu meço a paralaxe em segundos de arco, direto aqui, o inverso da paralaxe é direto à distância em parsec. Então é muito mais simples do que usar anos-luz. Normalmente textos técnicos, artigos científicos de astronomia expressam distâncias em paralaxe, em parsec. Atenção, quando a gente fizer essas medidas do solo, só é possível fazer isso para estrelas mais próximas, para estrelas cujas distâncias sejam até 30 parsec, o que dá em torno de 100, 110 anos-luz. Alguns milhares de estrelas. Por que isso? Porque esse método depende criticamente da qualidade do céu e, portanto, da turbulência da atmosfera. Vejam, as paralaxes são muito pequenas, são da ordem da fração de segundo de arco. E isso é muito complicado quando se fala de astronomia feita a partir do solo, né? Vamos comparar aqui as 30 estrelas mais próximas do Sol. O plano aqui é o plano do próprio Sistema Solar, é o plano eclíptico, colocado aqui apenas como referência. Aqui está o Sol, aqui está Alpha Centauri, a estrela mais próxima de nós. Vejam, a paralaxe de Alpha Centauri já é menor do que 1 segundo de arco, é de 0,77 segundos de arco, o que equivale a uma distância de 1,3 parsec ou 4,3 anos-luz. Aqui tem várias estrelas bem conhecidas, aqui está Sirius, a estrela mais brilhante, vista a olho nu. Aqui está Procyon, também bem brilhante. As demais são anãs vermelhas, que é o tipo mais comum de estrelas, elas não são visíveis a olho nu. Aqui está a estrela de Barnard, uma estrela bem importante, a gente já vai voltar a ela. Os círculos aqui equivalem a meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 parsecs de distância do Sol. Então vejam, num raio aí de poucos parsec tem da ordem aí de umas 25, 30 estrelas. A gente pode melhorar esse resultado se o telescópio tiver ótica adaptativa. Nesse caso, é possível estimar distâncias até 100 parsec, o que dá em torno de 320, 330 anos-luz. Por isso, é bem óbvio, né? É preciso medir paralaxes a partir de satélites. A partir do solo, as medidas ficam muito ruins. O primeiro satélite a fazer isso foi o satélite Hipparcos, que operou entre 1989 e 1993. É um satélite projetado, construído e lançado pela Agência Espacial Europeia. Ele tinha um espelho de apenas 29 centímetros, com uma particularidade: não é um espelho redondo, é um espelho retangular, com 29 centímetros de lado maior. Com esse satélite foi possível obter paralaxes precisas de até 200 parsec. Portanto, distâncias precisas de estrelas até 200 parsec, que dá um pouquinho menos de 700 anos-luz. Alguns milhões de estrelas. A partir dos resultados obtidos desse satélite, todas as escalas de distância foram revistas. Esse satélite teve um papel extremamente importante porque vários parâmetros astronômicos dependem das distâncias. Portanto, ter uma amostra de distâncias precisas, bem calibradas, é um calibrador importante para diversos outros parâmetros, como massas, luminosidades, etc. E o satélite Hipparcos deu origem ao Observatório Gaia, que está operando agora, está funcionando.
O Observatório Gaia foi lançado em dezembro de 2013, faz um pouco mais de 6 anos que está operando e obtendo resultados. Com ele está sendo obtido um catálogo de 1 bilhão de estrelas. Vejam bem, 1 bilhão. Quando eu falei do satélite Gaia, eu falei de alguns poucos milhões de estrelas. O catálogo de estrelas mais precisos do Hiparco são 120 mil estrelas com distâncias com bastante precisão e em torno de 2 milhões de estrelas com estrelas de precisão média, isso no Hiparco. O Gaia, a gente está pulando 3 ordens de magnitude, a gente está falando de bilhões de estrelas com paralaxes e, portanto, com distâncias obtidas com bastante precisão. Isso equivale a mais ou menos da ordem de 1% do total de estrelas da galáxia. Fundamentalmente as estrelas daqui da posição do Sol, mais ou menos até próximo do centro da galáxia. Vamos lembrar, o Sol está no disco da galáxia, mais ou menos a meio caminho entre o centro e a borda externa do disco. Esses resultados permitiram a primeira visão estereoscópica da galáxia, estereoscópica no sentido de 3D. É isso que o Gaia fez, né? Ele mediu posições com precisão, portanto, 2 dimensões, né, no plano do céu, e ao mesmo tempo mediu a paralaxe, que permitiu obter a distância, a 3ª dimensão. Isso pela primeira vez possibilitou uma visão tridimensional real, sem uma margem de erro muito grande, do que está acontecendo na galáxia, da forma real da sua galáxia. São resultados de imensa importância que estão tendo um impacto enorme em todas as áreas da astronomia. Vale a pena dar uma paradinha aí e procurar na internet os resultados do satélite Gaia, eles são realmente impressionantes. Aqui estão os objetivos fundamentais do projeto, obter posições, paralaxes, portanto distâncias, e os movimentos próprios, como as estrelas efetivamente se movem, para da ordem de 1 bilhão. Na verdade, já se sabe que o catálogo vai ser maior ainda. Talvez chegue a 2 bilhões de estrelas. A partir desses resultados, determinar os parâmetros atmosféricos dessas estrelas, suas temperaturas efetivas, gravidades superficiais e outros parâmetros a partir de resultados fotométricos. O satélite não tem um espectrógrafo, mas tem filtros de banda estreita a partir dos quais filtros quer dizer medidas em cores, fluxos em cores de bandas passantes estreitas em comprimento de onda, a partir dos quais é possível se obter esses parâmetros aqui, temperatura efetiva, gravidade. Estima-se que ele vai detectar cerca de 20 mil planetas extrasolares, planetas em torno de outras estrelas, e a partir daí determinar suas massas, ou seja, ampliar muito a amostra de planetas extrasolares, que atualmente está em torno dos 4 mil. Espera-se também detectar aqui, nas nossas vizinhanças, dezenas de milhares de asteroides, corpos do sistema solar, corpos pequenos do sistema solar que se movem rapidamente, vão aparecer no campo dele como objetos móveis, e objetos extragalácticos como quasares, que são núcleos ativos de galáxia, provavelmente da ordem das centenas de milhares, talvez da ordem dos 500 mil. É um projeto extremamente ambicioso que está funcionando muito bem, os resultados já estão saindo. Um outro parâmetro importante quando a gente fala de estrelas, eu falei de passagem, é o movimento próprio. O que vem a ser o movimento próprio? Vamos ilustrar com a estrela de Barnard. A estrela de Barnard é muito próxima de nós, ela tem paralaxe de um pouquinho mais de meio segundo de arco, o que equivale a 6 anos-luz, ou 1,8 parsec, e é o maior movimento próprio de qualquer estrela. O que é o movimento próprio? O movimento próprio é o movimento no plano do céu, é o quanto efetivamente a estrela se desloca em relação aos objetos de fundo. Vejam isso aqui, eu não posso nem chamar de GIF, é um conjunto de 3 fotografias da estrela de Barnard, feitas entre 1985 e 2000. Vejam o quanto ela se move em relação aos objetos do fundo. Diminui o contraste do fundo, porque são fotografias diferentes, mas ela se move muito em relação aos objetos do fundo. O seu movimento próprio é de cerca de 10 segundos de arco por ano. Por quê? Porque ela está muito próxima de nós e efetivamente se move rapidamente. Como obter o movimento próprio das estrelas é uma combinação do movimento em relação à linha divisada, da velocidade radial, que pode ser na nossa direção ou na direção oposta, com o movimento transversal, com o movimento ortogonal no plano do céu. Todas as estrelas têm movimento próprio,
a maioria é apenas pequeno demais para ser detectado. Vamos ilustrar o sistema de Alpha Centauri, a nossa vizinha mais próxima, por exemplo. A sua velocidade radial, medida através do deslocamento Doppler das suas linhas, a gente falou disso na aula de espectroscopia, a sua velocidade radial demonstra que Alpha Centauri está se aproximando, a componente radial está se aproximando do Sol com a velocidade de 20 km por segundo. E ela tem também uma velocidade transversal, medida no plano do céu, que demonstra o quanto a estrela efetivamente se desloca no plano do céu, 24 km por segundo. A combinação dessas duas componentes dá o movimento espacial verdadeiro, né? É uma combinação de velocidades, a gente aprendeu a fazer isso lá na física do ensino médio. Uma combinação dessas duas velocidades aqui dá um movimento espacial, um movimento verdadeiro, de 31 km por segundo, ou seja, ela num certo momento vai se aproximar mais de nós, atualmente está a 1,3 parsec, vai chegar a uma distância mínima de 1 parsec e depois vai seguir o caminho dela, orbitando em torno do centro galáctico, como todos os objetos o fazem, inclusive o Sol. Bom, e vamos começar a falar dos brilhos das estrelas, suas luminosidades, que é um parâmetro intrínseco, e os seus brilhos aparentes. Para isso, vamos voltar àquelas definições lá das aulas sobre radiação eletromagnética. Bom, a gente viu o fluxo de energia, a gente viu esse conceito. O fluxo de energia, ou seja, energia por unidade de tempo por unidade de área, é o brilho aparente, é quanto a gente percebe da luminosidade de um dado corpo celeste, o quanto chega aqui. A luminosidade é proporcional o fluxo é proporcional à luminosidade e inversamente proporcional à distância que o objeto está de nós, obviamente. O que a gente mede com um telescópio e um determinado equipamento, uma câmera aí que a gente esteja usando, ou mesmo a olho nu, é o fluxo, ou seja, o brilho aparente de uma estrela no céu. Quando a gente olha o céu noturno, vê que estrelas são mais brilhantes, outras são mais fracas. Quando a gente vê uma estrela mais fraca, não quer dizer que ela seja intrinsecamente menos brilhante. Quer dizer, normalmente, que ela está mais longe. É óbvio, para objetos de mesma distância de nós, aquelas que tiverem mais brilho intrínseco vão parecer mais brilhantes. Mas no céu o que domina é o brilho aparente. E é preciso que a gente entenda isso direito. Vamos lembrar, obviamente, o brilho aparente depende da luminosidade e cai com o quadrado das distâncias. Isso é bem óbvio, né? Se a gente duplicar a distância, o brilho fica 4 vezes mais fraco. Se a gente triplicar a distância, o brilho fica 9 vezes mais fraco. Isso é bem óbvio. O brilho cai com o quadrado da distância, já que a mesma quantidade de energia se distribui numa área maior, ou seja, o brilho por unidade de área, que é o brilho aparente, vai cair com o quadrado das distâncias. Isso é bem óbvio. Bom, sabido isso, a gente tem que começar a introduzir a escala de magnitude, ou seja, o conceito de magnitude aparente. Esse é um parâmetro observacional que tem uma história única na história da ciência, porque ele foi definido há 22 séculos por Hiparco de Niceia, na Grécia, lá no século II a.C. Esse é provavelmente o único parâmetro medido, o único parâmetro observacional tão antigo assim. Todos os outros parâmetros que a gente usa em ciência, distâncias, massas, volumes, o que vocês imaginarem, esses parâmetros foram mudando e continuam mudando rapidamente com o tempo. A gente usa, como distâncias, a gente usa unidades do sistema MKS, né, metros, quilômetros. Essas unidades foram derivadas na França logo depois da Revolução Francesa. Elas não são tão antigas assim. Elas surgiram no comecinho, final do século XVIII, início do século XIX. Unidades de volume, mesma coisa. A gente usa o litro, mas tem gente que usa outras unidades, como pints, enfim, barris e onças. Existe uma quantidade enorme de medidas, todas elas que têm poucos séculos de idade. Os brilhos das estrelas não. A gente usa a mesma unidade há 22 séculos. A escala que o Hiparco definiu era uma escala fechada. Ele diz que as estrelas mais brilhantes tinham magnitude 1 e as mais fracas magnitude 6. Ele dividiu os brilhos das estrelas, portanto, em 6 degraus de brilho, que ele chamou de magnitudes, com as mais brilhantes sendo o número menor aqui, magnitude 1. E as mais fracas, o número aqui, o algarismo maior, magnitude 6. Lá no século XIX, meados do século XIX, um inglês chamado Pogson, Norman Pogson, adaptou a escala intuitiva do Hiparco
para um valor moderno, por uma expressão, por uma definição moderna. Quando começaram a ser usados fotômetros, lá em meados do século XIX, eram fotografias, né, as primeiras fotografias, e daí media a luz que vinha das estrelas, percebeu-se que a fisiologia do corpo humano funcionava da seguinte maneira: um degrau de uma magnitude, lá na escala do Hipparco, correspondia a um fator 2,5 no fluxo de energia, no brilho aparente. E a diferença de duas magnitudes corresponde ao logaritmo da razão dos fluxos. Portanto, a definição, na verdade, tem essa cara. Uma diferença de magnitudes, que a gente vai chamar aqui magnitude 1, magnitude 2, M1 e M2, corresponde ao logaritmo da razão dos fluxos, da quantidade de energia que vem do corpo celeste. Esse termo menos 2,5 log, esse termo menos 2,5 aqui, ele foi introduzido pelo Pogson para que a definição moderna batesse com a definição do Hipparco. Por quê? Porque já era usada há 2 milênios. Agora a gente está em 2,2 milênios usando a mesma unidade de medida. Isso é impressionante e é único na ciência. Não tem nenhuma outra unidade científica que esteja sendo usada há 22 séculos. E isso que eu disse, o sinal de menos aqui e o 2,5 tem a ver com o fato da escala do Hipparco ser invertido, né? Magnitudes numericamente menores representam objetos mais brilhantes. Para colocar isso em números, aqui estão algumas magnitudes aparentes de alguns objetos astronômicos que a gente está habituado no céu noturno. Vênus, o objeto mais brilhante do céu, com exceção do Sol e da Lua, tem uma magnitude menos 4,4 quando está no seu brilho máximo, né? Sirius, a mais brilhante das estrelas, tem magnitude menos 1,5. Alpha Centauri tem magnitude em torno de 0. Vega, a estrela Vega, é o ponto zero da escala de magnitudes, na definição moderna, ela tem magnitude igual a 0 por definição. Betelgeuse, a supergigante vermelho, lá da constelação do Órion, perto das Três Marias, que a gente já falou dela várias vezes, ela tem magnitude 0,8. Eu vou pular Polaris, que não está no nosso hemisfério. No nosso olho, consegue ver no máximo até a magnitude 6. Isso supondo uma pessoa com boa acuidade visual, num lugar sem iluminação artificial, numa noite bem escura, sem lua. Ou seja, num lugar escuro, numa noite sem lua, em condições ideais, a gente consegue observar até magnitude 6. Isso significa quantas estrelas, mais ou menos? Em toda a esfera celeste tem mais ou menos 6.000 estrelas com magnitudes numericamente menores do que 6, ou seja, objetos mais brilhantes que 6, ou seja, magnitudes de menos 1,5, que é o caso de Sirius, 0, 1, 2, até 6, mais ou menos 6.000, significa que a gente, numa noite escura, sem lua, consegue ver na esfera celeste, acima do plano horizontal, da ordem das 2.500, 3.000 estrelas, num lugar escuro, numa noite sem lua, uma pessoa com boa acuidade visual. A estrela de Barnard, que eu já mencionei, aquela com rápido movimento próprio, tem magnitude 9,5. Num binóculo bom a gente consegue ver mais ou menos até 10. Com um telescópio de 1 metro, que já é um telescópio profissional, a gente vê até a magnitude 18. Um telescópio amador pequeno, com aí um diâmetro da ordem de 10, 12 centímetros, consegue ver até a magnitude 13, 14. Um telescópio de 4 metros consegue ver até 26. E os telescópios profissionais melhores que tem atualmente, que na faixa dos 8, 10 metros, conseguem ver até magnitude 30. Bom, falávamos de magnitude aparente, agora vamos falar de magnitude absoluta. Magnitude absoluta é uma escala de brilho intrínseco. Na verdade, o logaritmo é uma escala logarítmica da luminosidade, é uma escala intrínseca, o quanto a energia uma estrela emite por unidade de tempo. Por definição, essa é a definição de magnitude absoluta. Magnitude absoluta é a magnitude aparente que uma estrela teria se estivesse numa distância de referência de 10 parsec. Como é que é isso mesmo? Simples. Para definir magnitude absoluta, joga-se todas as estrelas até uma mesma distância de referência de 10 parsec. Dessa forma, as diferenças entre elas são devidas às diferenças intrínsecas de brilho. Por isso chama-se magnitude absoluta. Então supõe-se que todas as estrelas estão à mesma distância, portanto as diferenças de magnitude nessa forma vão ser as diferenças intrínsecas na luminosidade de cada uma.
Essa a magnitude absoluta normalmente é expressada em termos da luminosidade do Sol. Vejam, aqui está a escala de magnitudes absolutas e a escala de luminosidades em luminosidades solares que as estrelas variam. Isso aqui é um décimo de milésimo, né? 0,0001 uma luminosidade solar, né? Um décimo de milésimo da luminosidade solar é a ordem de brilho das anãs brancas, que são as estrelas mais fracas que tem. Elas têm, portanto, magnitudes absolutas da ordem de mais 15. Aqui está o Sol, cuja magnitude absoluta é em torno de, já vou chegar no número exato, em torno de mais 5. E as estrelas supergigantes, as mais luminosas que tem da ordem das dezenas de milhares de luminosidades solares, ou seja, suas magnitudes são da ordem de menos 5. Vejam que aqui, então, nessa faixa dinâmica de mais 15 a menos 5, existe uma enorme faixa de luminosidades intrínsecas, se a gente tomar aqui o valor solar como referência. Tanto é que essa escala aqui, notem, é uma escala logarítmica, é a única maneira de expressar uma faixa dinâmica tão grande assim, expressar num gráfico uma faixa dinâmica tão grande assim. Se a gente for tomar o Sol como referência, essa é a maneira que normalmente se usa para estimar, já vou fazer essa conta daqui a pouquinho, se usa para estimar a magnitude absoluta do Sol, compara-se a magnitude do Sol com uma de uma outra estrela cujos parâmetros a gente conhece. A magnitude absoluta do Sol é de 4,77 mais 4,77, perto de mais 5, portanto. Como é que a gente pode trabalhar esses números? Bom, sabe-se então que magnitude absoluta é a magnitude aparente que uma estrela teria se ela estivesse numa distância de referência de 10 parsec. Vamos pegar definições que a gente já conhece. A definição de fluxo. O fluxo é a luminosidade dividida numa área qualquer, né? O objeto está numa distância d, calcula-se então uma casca esférica de raio d, e a partir daí, sabida a luminosidade da estrela, obtém-se o fluxo, ou seja, a luminosidade por unidade de área recebida numa distância d da estrela. E a gente tem a definição de magnitude. Uma diferença de magnitude corresponde ao logaritmo da razão dos fluxos, né, dos brilhos. Veja, se a gente está falando de magnitudes aparentes, m minúsculo, sempre a gente vai expressar magnitudes absolutas com m maiúsculo e magnitude aparente com m minúsculo. Então, magnitude aparente equivale aos fluxos, a magnitude absoluta, m maiúsculos, a luminosidade. Vamos escrever uma relação, e essa relação é super importante. Vamos deduzir uma relação entre magnitude aparente, magnitude absoluta e distância. Para isso, vamos supor duas estrelas iguais, de mesma luminosidade. Uma numa distância d qualquer, com magnitude m minúsculo, e outra na distância de referência de 10 parsec, com magnitude m maiúsculo, é a magnitude absoluta dela. Vamos comparar, então, é isso que eu quero fazer, comparar magnitude aparente com magnitude absoluta de dois objetos iguais, um numa distância m qualquer, uma distância d com magnitude m, e outro na distância de 10 com magnitude m maiúsculo. Bom, eu tenho essa expressão aqui, é a mesma que está aqui em cima. Eu sei que a diferença, como é que eu vou comparar as magnitudes desses dois objetos, um que está na distância d e outro na distância de 10. A magnitude de um, a que está na distância 10, menos a magnitude do outro que está na distância d, menos 2,5 log da razão dos fluxos. O fluxo da que está a 10 dividido pelo fluxo da outra. Ok? Eu tenho essa expressão aqui. Eu pego essa expressão e faço 10 elevado a ela, dos dois lados do sinal de igual. Ora, do lado esquerdo fica dessa forma, né? 10 elevado a esse valor aqui. O que eu fiz foi pegar esse menos 2,5, passei para o lado de cá, e para tirar esse sinal de menos aqui, eu troquei o mzinho com mzão. Aqui era mzão menos mzinho, aqui mzinho menos mzão, sumiu o sinal de menos que estava aqui. Então, do lado esquerdo da igualdade, fica passando esse 2,5 para cá, fica 10 elevado a mzinho menos mzão dividido por 2,5, igual a quê? Isso aqui era logaritmo do quociente. Quando eu faço 10 elevado a, o logaritmo some. Fica isso aqui. Então fica 10 elevado a mzinho menos mzão
dividido por 2,5 é igual a F10 sobre F. Ok? Eu sei que o fluxo, vejam aqui em cima, eu sei que o fluxo, eu posso expressar o fluxo com uma luminosidade dividido por 4πd ao quadrado. A luminosidade das duas estrelas é a mesma por definição, então eu posso expressar esse lado direito da igualdade aqui dessa forma. Eu cortei o 4π e o d, eu fico simplesmente pela razão da luminosidade. Aqui fica a distância e aqui fica a distância de referência. O 4π sumiu, a luminosidade sumiu, fica o quadrado. Ok? O que eu faço agora? Eu tenho 10 elevado a mzinho menos mzão sobre 2,5 é igual a d sobre 10, tudo isso ao quadrado. O que eu faço? Eu faço o logaritmo dessa igualdade aqui. Faço o logaritmo dessa igualdade. E faço uma álgebrazinho, né? Quando eu faço o logaritmo disso aqui, o 10 elevado a some, eu passo 2,5 para o outro lado. Aqui, o cuidado do logaritmo aqui viram duas vezes, né? Quando eu faço o logaritmo desse quociente aqui. Cuidado com as propriedades dos logaritmos. Eu obtenho essa expressão aqui, mzinho menos mzão, igual a 5 log da distância menos 5. Log de 10. Esse log de 10 aqui vai sumir, obviamente, e eu fico eu obtenho essa expressão aqui. Essa é a expressão que eu queria chegar. Eu simplesmente, para passar daqui para cá, para passar dessa igualdade aqui para cá, eu simplesmente tirei o logaritmo dos dois lados, usei as propriedades dos logaritmos, abri isso aqui, resultou nessa expressão aqui. Eu troquei o mzinho menos mzão para não começar com um sinal negativo. Mzinho menos mzão igual a 5 log de d menos 5. Essa expressão é muito, muito usada. Ela é conhecida como módulo de distância. Qual é o seu uso fundamental? Se eu comparar a magnitude aparente com a magnitude absoluta do mesmo objeto, eu tenho sua distância. Essa é uma maneira de se obter distâncias de objetos que a gente não consegue medir de outra forma. Essa é uma técnica muito importante e muito usada. Eu posso estimar a magnitude absoluta das estrelas, estou falando de estrelas especificamente, nesse momento não estou falando de galáxias, nem de planetas. Eu posso estimar a magnitude absoluta das estrelas pelo seu tipo espectral, pela sua luminosidade, a gente já vai ver daqui a pouco como classificar isso, e a partir desse resultado aqui eu consigo estimar a sua distância. Esse, portanto, é um recurso muito importante, essa expressão é de muita importância em astrofísica estelar, a expressão do módulo de distância. E a partir dela, como é que eu posso obter a magnitude absoluta do Sol? Vamos comparar com Vega. Falei para vocês que Vega é uma estrela bem conhecida, para a qual se conhecem os parâmetros. A sua temperatura efetiva, a gente viu como isso pode ser determinado lá a partir da lei de Wien. Obtida a temperatura efetiva, eu posso estimar a sua luminosidade e, portanto, daí o seu raio. Ela tem 2,69 vezes o raio do Sol e a sua distância é obtida por paralaxe. Então, os parâmetros observacionais de Vega são bem conhecidos. A partir disso, usando a lei de Stefan-Boltzmann, a partir da sua temperatura efetiva, eu posso obter a sua luminosidade. 5,9 vezes 10 a 8 watts por metro quadrado é o fluxo por unidade de área de Vega. Eu posso daí obter a sua luminosidade simplesmente integrando sobre a sua superfície, já que eu sei o seu raio. 4π vezes r ao quadrado, a área da superfície esférica, vezes o fluxo por unidade de área. Aqui está o fluxo de Vega. Se vocês lembrarem o fluxo do Sol é 3,9 vezes 10 a 26 watts. Ou seja, Vega é quase 2 ordens de magnitude, na ordem de uma centena de vezes mais brilhante que o Sol. Aqui na Terra, qual é o fluxo vindo de Vega que eu recebo aqui na Terra? Eu sei a distância que ela está, simplesmente pego a luminosidade que está aqui e divido por 4πd ao quadrado, onde d é a distância de Vega até nós, 4,76 parsec. Cuidado, eu preciso fazer isso nas unidades corretas, né? Preciso passar para fazer essa conta corretamente, já que eu estou usando unidades MKS aqui, eu preciso expressar essa distância aqui em metros, senão vai dar errado, para eu ter o fluxo
por metro quadrado aqui na Terra. Se a gente aplicar na mesma definição de magnitude que a gente tinha antes, eu tenho aqui a magnitude aparente do Sol. A magnitude aparente do Sol é obtida com radiômetro, né, é menos 26,8. Aqui eu tenho a constante solar. Aqui eu tenho o valor do fluxo de Vega. E eu posso usar a expressão do módulo de distância. Eu sei tudo dessa expressão aqui, com exceção da magnitude aparente do Sol. Fazendo as contas aqui, deixo para vocês fazerem, eu obtenho que a magnitude absoluta do Sol é 4,77. Tudo nessa expressão aqui é conhecido, com exceção do emisão, né, da magnitude absoluta do Sol. Portanto, daqui eu obtenho que o Sol tem magnitude absoluta mais 4,77, típico de uma estrela do tipo anã de classe 5. Daqui a pouco a gente vai falar das classificações espectrais. E aqui terminamos a primeira parte dessa aula.